Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito do otimismo. Como que a neurociência explica a sensação ou pensamento otimista. Quando as pessoas ao nosso redor, já é constatado que a maior parte das pessoas tem muito mais o pensamento otimista do que pessimista, por incrível que pareça. Vou te explicar por quê. Porque assim, quando a gente pensa no futuro, então uma pesquisa realizada em Nova York, na universidade, uma neurocientista de Nova York, realizou uma pesquisa e verificou que o cérebro do indivíduo, quando ele pensa no futuro, quando ele planeja o futuro, quando ele se vê, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, ele tem muito mais áreas cerebrais ativadas relacionadas ao otimismo do que ao pessimismo. E está muito relacionado a essa sensação, a esse pensamento com as histórias que ele viveu no passado e o que ele está vivendo no presente. Então, a maior parte das pessoas sempre pensam consigo própria que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, pensando na saúde, pensando em encontrar o grande amor, no aumento de salário, em comprar uma casa melhor do que ele tem agora, ou comprar a sua casa, enfim. Então, a gente sempre projeta esse pensamento muito mais otimista do que pessimista. É lógico que é muito mais importante emocionalmente ter esse pensamento otimista do que eu ter pessimista, porque esse pensamento otimista é que me faz emocionalmente me preparar em busca de algo que me dê esse prazer ou que me dê essa sensação que o otimismo me traz. Lógico, pensamos no otimismo sem grandes exageros, Tudo mantendo o equilíbrio. E aí foram feitos e foram sempre estudados e realizadas pesquisas para tentar compreender como em que área do cérebro via o mundo um pouco mais cor-de-rosa, o mundo um pouco mais colorido. Então, assim, quando eu olho, me penso daqui um ano, daqui 2 anos, há muito mais conexões cerebrais que me projetam vendo cores e vendo melhor do que eu estou agora. E isso, ainda nas pesquisas, foi levantado que é muito mais para o futuro, esse olhar otimista, do que quando a gente pensa no passado. Num passado assim, não um passado tão distante, mas que para o nosso cérebro parece que já faz tanto tempo que aquilo aconteceu. Então a sensação de maioria das pessoas que participam das pesquisas relacionadas ao otimismo codifica que o cérebro está otimista muito mais quanto ao futuro do que quanto às histórias que já passaram. Porém, é importante ressaltar que as áreas cerebrais relacionadas a essa sensação, a esse pensamento otimista, é o córtex pré-frontal e uma região mais interna chamada de região amígdala. Essas regiões, elas têm função no raciocínio, no pensamento, na memória, e aí se justifica por que muitas pessoas, ao pensar no futuro, e elas têm problemas de memória, elas não conseguem visualizar o futuro. Então elas não conseguem, elas vivem do passado. Então indivíduos que tiveram lesões, indivíduos que estão com doenças cerebrais e que comprometeu a memória, esses sim têm uma grande dificuldade de pensar no futuro de maneira positiva ou até mesmo de planejar o futuro. Então o nosso futuro, ele também é feito das memórias, das nossas vivências, dos nossos pensamentos. Então o otimismo, para que serve o otimismo no nosso cérebro? Proteção. Ele protege o nosso cérebro e atua melhorando a nossa atenção, o nosso planejamento, o nosso raciocínio, a nossa linguagem. Isso foi o que as pesquisas realizadas na Irlanda por neurocientistas configuraram. Então, por isso que quando eu tenho um pensamento positivista, eu estou nada mais do que preservando e adequando a minha memória para o envelhecimento. Então, por que é importante eu ser otimista? Para manter a minha saúde mental. Manter a minha saúde mental é muito mais fácil manter a minha saúde física. E, consequentemente, para que eu tenha um envelhecimento mais saudável e mais feliz. Pesquisas realizadas em outras regiões do mundo identificaram assim, que os idosos que eram otimistas viviam em torno de 7 anos e meio a mais do que os idosos que tinham pensamentos pessimistas. Isso foi um estudo realizado, eu estou tentando identificar onde foi,
mas eu não me lembro agora em qual lugar que eu li, qual artigo, mas enfim, essas pessoas que têm esse olhar pessimista acabam vivendo menos. E também tem uma pesquisa, que eu já citei em outros vídeos meus, que fala a respeito da pesquisa que foi realizada com freiras, e aí eles relataram o pensamento que essas freiras tinham quanto ao passado e quanto ao futuro. E as que relatavam um futuro otimista, com saúde, com boa convivência, com viagens, viviam em torno aí de 10 anos a mais. Então, essas correlações do otimismo, e o otimismo não está também tão distante assim do bom humor. E como que eu posso treinar então o otimismo? É possível, eu não sou otimista, eu sou um indivíduo pessimista e eu posso me tornar um otimista? Claro, seu cérebro é treinável, é possível você mudar. Muda o hábito, muda o pensamento, muda a maneira de você ver o mundo e, consequentemente, você melhora toda a sua condição cerebral. Como que eu posso me tornar ou treinar o meu lado otimista? Primeiro, traça objetivos que você possa alcançar a médio e a longo prazo. Visualize cada objetivo que você quer atingir, seja aquela viagem que você sempre quis fazer. Programe, coloque no papel, se organize e vá cumprir etapas. Guardar o dinheiro, ser na data que você pode tirar férias, ser no lugar que você tem condições de mobilidade. Então, assim, traçar um objetivo que você consiga alcançar. Dei o exemplo de viagem, mas poderia ser qualquer objetivo. A compra de uma casa, um curso superior, um casamento, ter filhos, enfim, tem várias coisas que aí a gente tem que visualizar se eu consigo atingir esse objetivo. Que também traçar objetivos que são impossíveis de serem traçados, que depende da individualidade de cada um, vai gerar uma frustração. E aí o que é importante? Eu relacionar esse meu objetivo com as minhas experiências vividas, com o meu passado, com o meu futuro. Então eu preciso pensar nas coisas boas que eu conquistei. Tentar não se alimentar daquele passado que não foi legal. Aconteceu ontem, ano passado, 10 anos atrás, na infância. Eu tentar não ficar remetendo esse passado das circunstâncias que foram negativas. Porque aí, se eu pensar em situações negativas, a tendência é que o meu pensamento fique muito mais negativo, muito mais pessimista do que positivista. Uma outra coisa rumos ou trajetos que te deixam muito triste devem ser evitados. Então, situações em que você percebe que você muda o seu pensamento, você deve evitar. E prestar atenção nas suas falas, no filme que você assiste, naquele pensamento seu em relação a algo que ainda vai acontecer. Pense positivo. Ser positivista, ser otimista, é uma maneira de manter a sua saúde mental. É uma maneira de preservar o seu cérebro. E assim, consequentemente, as pessoas positivistas, em exames, em análises, em pesquisas realizadas por neurocientistas, conseguiram ser identificadas que as pessoas otimistas, elas afastam de si doenças cardíacas, de uma forma geral, alteração de pressão, então pressão alta ou pressão baixa demais, geralmente a pressão alta, problemas cardiovasculares de uma forma geral, problemas cardíacos, a depressão, a ansiedade, a angústia e também as doenças autoimunes. Então, ser otimista não é só uma questão de saúde mental, mas com o pensamento positivo, com ações positivistas, que é planejar lobo frontal, buscar pensamentos que te levem a desafiar e cumprir aquela meta, favorece todo o seu sistema cardíaco principalmente. O que eu tenho que dizer a você, até mesmo para aqueles que são pessimistas: há esperança em mudar. Seja motivado a pensar muito mais que vai dar certo do que não deu. O seu cérebro, o pensamento, a ação dele, a memória, o raciocínio, para coisas que são positivistas, te levam a estar mais flexível, mais adaptáveis à mudança e se sentindo menos infelizes. Então, viva de maneira positiva e seja feliz. Essa é a melhor notícia que eu posso dar.
mesmo que você já esteja na fase adulta, mesmo que você já esteja maduro cerebralmente, é possível você mudar as percepções da sua vida e viver melhor, com mais saúde mental, com mais perspectiva de vida, porque o cérebro dos indivíduos que têm emoção positiva muito mais forte do que negativa, eles têm uma perspectiva de vida mais longa e de melhor qualidade. Então, seja feliz, viva de maneira positiva e conviva e influencie as pessoas ao seu lado a ser muito mais otimistas do que pessimistas. Um beijo a todos e até a próxima.